Olá, sua indústria está à busca da excelência operacional através de ferramentas de transformação digital, como as soluções de MES e de APS, que tenham inteligência artificial embarcada na solução? Querem uma implantação rápida, menos de um mês, com valor de investimento acessível e retorno no curto prazo? Então, vocês precisam conhecer as soluções da Alloy. Meu nome é Cláudio Montes, sou engenheiro de produção da FEI, com mais de 30 anos de experiência nas áreas de PCP, produção e consultoria industrial, sendo que nos últimos 10 anos atuo em transformação digital, indústria 4.0, com o sistema de MES e APS. Sou diretor de negócios da Justin, canal homologado da Alloy para comercialização, implantação e consultoria de transformação digital. A Justin conhece profundamente a realidade do PCP e do chão de fábrica, o que facilitará a implantação e os ajudaremos a vencer os desafios naturais para a utilização desses sistemas. Nossa missão é transformar a tecnologia da indústria 4.0 em ganhos concretos de produtividade, eficiência e competitividade. Nesse vídeo, vou fazer uma visão geral daquilo que considero ser importante, que você esteja a par, e já o convido a fazer uma reunião remota para que eu possa entender as necessidades da sua indústria e juntos vermos onde as soluções de APS e MES da Alloy podem ser implantadas com a ajuda da Just. Vamos falar agora do APS, que é o sistema que faz o planejamento da sua produção. Cabe aqui um esclarecimento que muitas vezes gera dúvidas. Você pode ter um ERP que já gera a sequência de APs, então qual seria a necessidade de um APS? Existem duas questões muito importantes que o ERP não consegue atender. A primeira é que se você usa o MRP, que é o módulo que gera as OPs e a sua sequência, a única restrição que ele considera é a data de entrega e os lead times do que vai ser produzido, de cada etapa do roteiro. Não há nenhuma outra restrição que ele considere. E isso, como você vai ver no decorrer da apresentação, reduz muito o aproveitamento dos seus recursos produtivos. Em outras palavras, você pode estar produzindo muito menos do que poderia estar. A outra questão é que o MRP utiliza capacidade infinita, que significa dizer que ele não enxerga, não está levando em consideração a realidade do seu chão de fábrica, gerando uma programação que a sua produção pode não cumprir nos prazos acordados com os clientes, gerando atrasos, horas extras e reclamações. Daí a importância de uma solução de APS, que trabalha com capacidade finita, leva em consideração a realidade do seu chão de fábrica, e você terá um gráfico gigante que poderá acompanhar em tempo real o que está acontecendo no chão de fábrica. Além disso, você pode simular vários cenários e escolher qual que você quer que seja executado pela produção. Tudo em tempo real e em todos os postos de trabalho. Agora vou comentar aquilo que considero ser a funcionalidade mais estratégica, quando falamos de excelência operacional e que pode trazer resultados concretos, visíveis, mensuráveis no curtíssimo prazo, que é a redução dos setups. Aqui eu tenho uma ilustração que mostra uma sequência vinda de um MRP, ou seja, baseada na data de entrega. Se a sua fábrica produz baseada na data de entrega, você pode ter uma realidade assim, com todos os problemas referidos a isso. Agora, se a solução de APS, o nosso APS, conseguir fazer a otimização, se você utilizar e nos permitir otimizar, a sua sequência vai ficar dessa maneira, e isso, por si só, vai permitir que você produza muito mais com os mesmos recursos atuais. Vamos entender melhor como isso funciona. Vou dar vários exemplos de segmentos e você faça uma analogia com o seu. Então, se você for do setor de injeção plástica, tem duas restrições importantes. Um é a troca de resina. Toda vez que vai trocar uma resina plástica, você vai gerar um material contaminado chamado borra. Então, você perde material na troca de resinas e o tempo de setup é muito maior do que se você tivesse mantido a mesma resina. Então, ponto 1. Ponto 2. Se você vai trabalhar com a mesma resina, seja para fazer mudanças de cor do mesmo item, seja para fazer outros itens, mas que usam a mesma matéria-prima, a regra é sempre comece das cores mais claras às cores mais escuras. Aí você vai aproveitar ao máximo as suas injetoras. O outro setor é o setor de alimentos. Então, o setor de alimentos, as restrições você deve produzir baseado na família de produtos, na semelhança de receitas, partindo das receitas mais simples para as que tenham mais ingrediente. No exemplo aqui, você começaria com as bolachas salgadas, depois iria para as bolachas doces e, por fim, pelas bolachas wafer. Fazendo dessa maneira, você vai conseguir produzir muito mais. Outro aqui exemplo é da área de embalagens flexíveis, que tem 3 restrições.
espessura de filme, largura e tamanho do tubete. Então, se eu tô, e o gargalo é a extrusora. Se eu estou numa extrusora com determinada espessura de filme, é importante que eu faça todas as OPs dessa espessura de filme, partindo das larguras da menor para maior, e dependendo do fluxo, da quantidade que você tenha, você também pode produzir já pelos tubetes, se não a mesma largura, mesma espessura, você tem vários tubetes para fazer. Se o volume for considerável, você pode fazer já na extrusora, ou se não, você faz um rebobinamento depois. Fazendo dessa maneira, você vai tirar o máximo da sua extrusora. Por fim, aqui nos exemplos, eu estou dando exemplo de máquinas, equipamentos e instalações. No caso desse setor, existem duas áreas que costumam ser gargalos. Uma delas é a área de corte a laser. Então, nos setores onde você corta a chapa, é importante que, quando você for fazer um plano de corte, que os nestings, que você faça todos os planos de corte de uma determinada espessura de chapa antes de ir para um outro nesting que seja de uma outra espessura. O outro local que costuma ser gargalo é o centro de usinagem. No centro de usinagem, o que interessa é a semelhança das ferramentas de usinagem. Se o programa CNC da UP que vai entrar usa as mesmas ferramentas da usinagem, do programa que está lá no centro de usinagem, o tempo de setup será menor, porque não precisaremos trocá-las. Tudo isso, eu vou poder dar um exemplo disso no sistema, para vocês entenderem o que é essa otimização que o sistema faz. Agora eu vou falar da solução de MES, que vai permitir o monitoramento do seu chão de fábrica em tempo real, 24 horas por dia, e vai permitir a digitalização do seu chão de fábrica, tanto de OPs quanto de desenhos técnicos. Além disso, vocês vão poder implantar o OE, que é o KPI da indústria 4.0, que é composto de 3 outros indicadores. Disponibilidade, que vai acompanhar as paralisações, performance, que vai acompanhar se o seu posto de trabalho, quando está produzindo de acordo com o que foi estipulado, no ritmo estipulado pela engenharia, e qualidade vai acompanhar a conformidade do que você está produzindo. Pessoal, muito importante, para cada 1% de aumento de OE, você tem um potencial de aumentar em 2,6 o seu faturamento. Então, estamos falando de investimento. Vamos ver isso agora como é no sistema. Eu vou simular uma área de injeção plástica e vocês façam analogia aí com a área de vocês. Então, aqui é um cenário baseado no prazo de entrega, na data de entrega, que seria o que o MRP estaria soltando, tá? Então, aqui eu tenho os setores envolvidos, setor de injeção, setor de rebarbação e setor de montagem. Aqui cabe a observação. Todos esses pontos são produtivos, mas quando você busca excelência operacional, você precisa pensar em todo o processo. Então, se você tem uma área que abastece as máquinas, que vai levar a matéria-prima, que vai levar a embalagem, componentes, é muito importante que ele também seja programado, que aí o operador não precisa ir lá buscar nada, o setor já sabe o que tem que entregar. Então, pode-se criar aqui um setor de abastecimento. Se você faz uma inspeção que há um deslocamento, tudo, você pode ter um card para isso. Se você, no final, vai conferir o que foi produzido, pode-se criar um card, um setor de inspeção. E, importante, se você faz o beneficiamento externo, se você tem alguma empresa, um prestador de serviço que faz uma etapa do seu processo produtivo, ele pode virar um setor aqui, você vai programar essa empresa externa para acompanhar aquilo que o PCP determinou. Tudo isso dentro da nossa ferramenta. Continuando aqui, então você tem aqui os setores, aqui é na linha do tempo, cada retângulo desse é uma OP, a largura do retângulo é o tempo de produção, e as cores identificam a resina. Então, mudança brusca de cor é mudança de resina. Mudança de tonalidade é a mesma resina, uma clara e outra escura, são 6 OPs na simulação. Então, o que a gente vê aqui? Começa aqui com uma OP de PP claro, depois vai para um PS escuro, contamina material, borra, tudo aquilo que eu falei. Aqui mesma coisa, aí do PS vai para um polipropileno, do polipropileno vai para um polietileno, do polietileno vai para um poliestireno e, por final, volta para um polietileno. Então, tudo aquilo que não é uma boa prática da área de injeção plástica. Se fosse otimizado, olha que legal. Começa com PP claro, depois vai para um PP escuro, depois vai para um PS claro, depois vai para um PS escuro e, por fim, vai para um P claro e depois vai para o P escuro. Lembrando que o setor gargalo de injeção plástica são as injetoras, tá? Então, o que vocês vão ganhar com isso? Por que eu falei que é importante vocês implantarem, que é um investimento?
Baseado na data de entrega, ia estar pronto no dia 23, às 2h20, o setor de injeção, 2h20 aí da madrugada. Baseado numa sequência otimizada, vai estar pronto no dia 22, às 18h05, 18h10, ou seja, são quase 9 horas de diferença que poderia estar sendo produzido, porque foi feito de uma maneira otimizada. Vale a pena vocês implantarem isso na empresa de vocês. Agora vamos aqui para os cards, para a parte de meso. Então aqui você vai ter todos os seus postos de trabalho, produtivos ou não, como eu comentei. A cor azul mostra que o setor está em setup, a verde que está produzindo, o amarelo está ocioso, o laranja aqui parada planejada e o vermelho parada não planejada. Vamos continuar naquele exemplo da injeção? Então, eu tenho aqui o setor de injeção, rebarbação e montagem. Como é que o posto vai estar orientado no que tem que produzir? Fácil. Eu vou entrar aqui na rebarbação, vou dar um iniciar produção. Então, aqui tem, ó, o que está em verde é que está liberado na sequência que está aqui. O que está amarelo ainda não foi liberado porque está sendo feito na etapa anterior. E o que está em vermelho não é para ser produzido ainda, não está liberado. Vamos agora para a parte de OE. Então, você vai poder acompanhar para os postos de trabalho o tempo que está em produção, o tempo que está em setup, parada não planejada, parada planejada e ociosidade. Vai poder acompanhar o OE, lembrando que aqui é uma base demo. Então, você vai poder acompanhar o OE em tempo real e poder acompanhar o OE no prazo, no período que você escolheu. Também você vai poder acompanhar as paralisações por período selecionado. Então, aqui, ó, eu tenho aguardando matéria-prima do processo anterior, aguardando manutenção elétrica, manutenção mecânica. E aqui as paradas planejadas, manutenção preventiva e almoço. Voltando, então, aqui para a apresentação, o que mais é importante vocês saberem? O sistema, a Alloy, ele foi desenvolvido para ser integrado ao ERP, ou seja, não haverá redundância de alimentação de dados. As OPs continuam sendo geradas no seu ERP e, via integração, enviadas à nossa plataforma. E todos os registros feitos de tempo e de apontamentos de produção voltam para o seu ERP. Tudo automático. Agora, se vocês não têm um ERP industrial, não se preocupem. Podemos criar todo o seu industrial dentro da nossa plataforma. Ela foi preparada para isso. Aqui, alguns dos nossos clientes. Então, pessoal, gostaram? Aí está o meu número de telefone. Entre em contato, manda uma mensagem, vamos fazer uma reunião remota para eu entender a sua realidade e vermos junto como a Just, com as ferramentas de APS da Alloy, pode ajudá-los a alcançarem a excelência operacional. Muito obrigado por terem assistido e espero vê-los em breve.